botei lá no AVA a aula passada, né? Já está no AVA. Então, vamos começar a aula de hoje aqui, pessoal. Então, transformada de Laplace, a gente começou a ver na aula passada. A gente vai gastar em torno de 3 aulas aí para ver transformada de Laplace. A aula de hoje, então, a gente vai fazer uma pequena revisãozinha aqui. Então, a ideia da transformada, né? Ela é ser uma espécie de uma generalização da transformada de Fourier. Ela tem algumas propriedades interessantes em relação à transformada de Fourier. E ela surge, então, né, nessa ideia inicial da gente poder fazer contas algébricas quando a gente tem equações diferenciais. Então, ela não surge no espírito de poder resolver a convolução, que já seria alguma coisa bastante importante, bastante interessante, mas ela surge nesse espírito de transformar equações diferenciais ordinárias, as famosas EDOs, em equações algébricas, que são bastante fáceis de manipular. A gente vai hoje ver alguns exemplos bastante simples e práticos, aí um circuito elétrico, vamos ver um massa-mola, aí, um sistema físico, e a gente vai ver que a gente consegue manipular ele muito facilmente. E aí, na aula que vem, a gente vai estudar aquele L-1, né? Que é, bom, eu manipulei a equação algébrica, já sei mexer com ela, agora eu preciso da solução da equação diferencial. E aí eu preciso voltar para o domínio do tempo, né? Eu sair do domínio de Laplace, o domínio da frequência, e voltar para o domínio do tempo. A definição a gente já viu, então aqui vai surgir uma coisa que eu vou reforçar, que é a questão que a gente aqui trabalha com a transformada unilateral, ou seja, que ela vai de 0 a mais infinito, da exponencial de menos st, onde s é essa variável complexa aí que representa a transformada de Laplace, multiplicada pelo sinal x de t, e aí eu obtenho ela no domínio da frequência do domínio de Laplace. Ela é disparada a transformada mais utilizada quando se fala em sistemas dinâmicos. Muito embora, quando a gente fala em sistemas dinâmicos discretos, em sistemas discretos, sistemas a eventos discretos, a gente usa a transformada Z, mas por aqui a gente está usando bastante a transformada. Normalmente no nosso curso, a gente vai usar no curso de automação em geral, a gente vai usar mais a transformada de Laplace mesmo. Então, ela não é definida, ou seja, eu não consigo definir a transformada de Laplace unilateral quando eu tenho valores diferentes de zero para t menor que zero. Então, isso é bastante importante, isso vai aparecer aqui na frente. Então, a aula de hoje, a ideia é trazer alguns exemplos para vocês, e 2 conceitos, que é o conceito de função de transferência, que é um conceito aí já bem mais próximo de controle, por exemplo, bastante importante quando se fala de controle. Função de transferência vai ser quase que o beabá do negócio, e também a questão de polos e zeros, que é como a gente também resolve alguns sistemas de controle, aloca o controlador a partir da definição de zeros, de polos e zeros. Então, a gente vai comentar muito rapidamente sobre isso. Então, vamos entrar nos conceitos de controle, né? Porque também não faz sentido aqui nessa disciplina a gente avançar esses conceitos. Mas, por hora, a gente vai trazer os conceitos mais como uma questão motivacional para vocês, de que, bom, depois lá em controle vocês vão estudar o tal do root locus, que é o lugar das raízes, que tu define onde tu vai colocar as raízes, ou seja, tu define a característica que o teu controlador vai ter para controlar um sistema dinâmico. Então, tudo isso vai acontecer no domínio de Laplace, e é isso que a gente vai dar uma olhada hoje. Bom, então, alguns exemplinhos aqui. Então, a gente viu na semana passada, na nossa última aula, a questão de propriedades. Então, as propriedades são bastante importantes aí. Então, eu quero, por exemplo, nesse sinal aqui, eu quero conseguir fazer a transformada dele. Se eu usar a propriedade da homogeneidade do deslocamento no tempo, eu consigo descobrir que o 2 ali, então aquele 2, ele está no sinal no tempo, mas a gente consegue botar ele para a frequência sem alterar nada, pela propriedade das integrais. Ele está dentro da integral ou fora da integral, é a mesma coisa. Então, o 2 sai para fora. E, bom, como eu tenho um deslocamento no tempo, esse deslocamento no tempo vira uma exponencial na frequência. Então, aqui vocês podem ver que a gente tem uma exponencial, então e na menos AS, então A unidades, que é o deslocamento, e a transformada de Laplace de um impulso, né, do meu U0, ou delta, ela é 1. Então, no fim das contas, ela não aparece aí. Então, usando a propriedade, a gente consegue resolver isso. Então, as propriedades são bastante importantes e elas nos ajudam a rapidamente resolver várias transformações, várias transformadas. Aqui tem um outro exemplo. Então, usando a mesma propriedade, a gente tem um sinal, em vez do impulso, a gente tem um degrau.
Então, esse degrau que a gente tem aqui, pessoal, ele está deslocado de A unidades. Então, vai acontecer a mesma coisa, né? O menos 2/3 vai para fora, então ele já aparece lá na transformada. O meu deslocamento no tempo vai virar uma exponencial na menos AST, porque é de A unidade, desculpa, menos AS, porque ele é A unidades. E, diferentemente do caso anterior, que eu tinha o impulso, que é transformado em 1, no caso eu tenho um degrau, que é transformado em 1 sobre S, então vai aparecer um S aqui embaixo, pessoal. Aparece um S aqui embaixo. Vamos ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo fazer o que eu queria fazer. Vou botar uma canetinha aqui. Vamos ver se eu consigo. Aqui. Opa. Aqui. Ó, funcionou. Consegui usar minha mesa digitalizadora hoje. Beleza. Então, só para destacar, esse S embaixo ele surge porque a gente tem um sinal degrau. Aqui, então, tem um exemplo daquele que eu trouxe para vocês. Então, aqui a gente tem um sinal degrau também, só que deslocado de 2 unidades positivamente. Então, o que vai acontecer com essa transformada? Ele não tem transformada. No caso, a gente está vendo transformada unilateral. Como essa parte aqui, deixa eu ver se eu consigo ainda arriscar. Essa parte aqui, pessoal. Essa parte aqui, ela é diferente de 0 para t's negativos. Então, na verdade, eu não consigo definir a transformada de Laplace. Ele não tem transformada de Laplace definida. Certo? Então, um detalhezinho, mas que é importante. Isso é teórico, na verdade, né? Eu poderia calcular aquela integral de 0 a mais infinito e esquecer aquele pedaço do sinal, mas, sob o ponto de vista teórico, isso não faz sentido. Do ponto de vista prático, a gente poderia até fazer alguma coisa parecida com isso, mas, sob o ponto de vista prático, não faz sentido. Então, algumas aplicações, né, que nós vamos falar aqui na aula de hoje, transformada de Laplace. Uma delas é o talvez mais famoso, isso vai aparecer muito quando vocês falarem em controle. Muito embora o nosso professor de controle, o professor Azzolin, ele gosta muito de sistemas elétricos, ele vem dessa área de sistemas elétricos, de controle de máquinas elétricas, ele gosta muito de motores DC, mas especialmente aqui nós vamos falar um pouquinho de um massa-mola. Então, o massa-mola nada mais é que uma caixinha, que tem umas rodinhas aqui, tem uma massa N, e ela tem aqui um conjunto, que é uma mola e um amortecedor B. Esse amortecedor B a gente poderia até remover e assumir que as rodas têm um atrito B, mas de fato o que acontece é que tem um atrito. Nesse caso, se o atrito for bastante forte, né, se ele for o B for muito maior do que o atrito das rodas, a gente pode inclusive negligenciar o atrito das rodas. Mas bom, então, para mim conhecer um pouco da resposta desse sistema, como é que ele se comporta, etc., isso aqui generaliza várias coisas a gente pode representar como massa-mola. Mas, bom, se a gente aplicar lá a segunda lei de Newton, como a gente faz na física, a gente vai ter que esse sistema, na verdade, ele é massa vezes aceleração, que aqui vai aparecer como mzão vezes y dois pontos. Então, a aceleração é a integral, a derivada dupla da posição, né, do y, que é essa posição. Então, massa vezes aceleração, mas um modelo bastante clássico que a gente usa para atrito, que é um modelo que multiplica pela velocidade. Então, fala que o atrito, na verdade, é linear em relação à velocidade. Então, vai aparecer o BY ponto, onde Y ponto, na verdade, é a velocidade, né, pessoal? Então, a primeira derivada, mais Kx, só que nesse caso não é X, é KY, porque o que a gente tem aqui é, de fato, a força da mola, né? Então, K é a constante elástica da mola, é a constante de rigidez da mola, B é a constante de atrito do amortecedor, e M é a massa desse veículo. Isso vai ser igual a 1 de T. Esse 1 de T é uma força que está puxando esse carrinho. Então, tem uma força puxando esse carrinho. Certo, pessoal? O que vai acontecer quando a gente botar uma força? Bom, esse carrinho vai se deslocar. Vocês conseguem imaginar isso, né? Então, colocando uma força aqui, esse carrinho vai se deslocar. E aí, por exemplo, se eu parar essa força, o que vai acontecer é que a mola vai estar distendida, ela vai aplicar uma força contrária, essa força vai ser consumida pelo atrito, né? Porque senão, se não tivesse atrito, esse veículo ia ficar infinitamente sacudindo, vamos dizer assim, e oscilando, mas na verdade o que vai acontecer é que o atrito vai consumindo essas oscilações e até que ele vai parar.
certo? Então, só para vocês entenderem o que aconteceria nesse tipo de veículo. Então, a gente tem esse sistema, ele é uma EDO, uma equação diferencial ordinária, que temos aí, então, uma derivada segunda, que é a aceleração, uma derivada primeira, e temos ainda aqui uma entrada de controle, que a gente chama, que é quem está puxando esse carrinho. Bom, se a gente aplicar, então, a propriedade da transformada de Laplace, o que eu vou saber? Eu vou saber que, bom, basicamente o que eu vou ter é, a m é uma constante, vai para fora, tudo certo. Derivadas, o que acontece com as derivadas? A gente já viu que se a gente aplicar as derivadas, elas, bom, assumindo condições iniciais nulas, a gente já viu isso também, então, assumindo que o veículo está inicialmente parado, por exemplo, que é uma condição ok, ele está parado ali e tal, aquela derivada segunda vai virar um s ao quadrado. Mas o b, que é aquela constante, a gente sabe que no domínio do tempo ou de Laplace elas estão ali, não mudam. Derivada primeira vai virar o s, y de s, ou seja, agora eu não vou ter mais o y de t, né? Que é a minha posição no tempo, eu vou ter um yzão de s aqui, que está no domínio de Laplace. O meu ky vai virar ky igual, a única diferença é que o y não está mais no tempo, está na frequência. E o u de t, que é a minha entrada de controle, vai virar o u de s. Então, até aí tudo certo. Se eu definir, então, que o m é 1 kg, que o b é 5 kg por segundo e que o k é 4 kg por segundo ao quadrado, eu vou ter valores para isso, né? Então, meu s ao quadrado, y mais 5, agora o b virou 5, né? 5sy mais 4y mais o y. Eu vou conseguir, então, ter y, uma função que relaciona o y com o u. Ou seja, a gente chama isso de relação da entrada com a saída, certo? Então, eu tenho minha entrada de controle e a minha saída. Bom, assumindo as condições iniciais nulas, a gente já comentou disso, e eu poderia, inclusive, assumir que eu conheço qual é a entrada, eu estou aplicando, por exemplo, uma senoide na entrada, né? Eu estou fazendo um motor ficar girando, e aí ele puxa e solta, porventura eu poderia fazer alguma coisa assim, uma exponencial, ou não, eu poderia... desculpa, não uma senoide, eu comentei agora uma senoide. Eu poderia ter uma exponencial na entrada, então, que vai ter um decaimento negativo aqui, ou seja, eu começo forte, vou soltando até que eu solto. Então, se eu aplicar a transformada no meu u de t aqui, eu vou ter 2 sobre 2, s mais 2, mas poderia ser qualquer entrada, desde que eu soubesse a transformada de Laplace. E aí, no fim das contas, eu vou ter que o y de s, a posição de y de s, vai ser o 2... Desculpa. Vou marcar aqui. Então, esse 2 sobre s, isso aqui vem do meu u de s, e essa parte aqui, pessoal, essa parte aqui... Opa! Aprender a usar isso melhor. Isso aqui vai virar igual... Isso aqui vem da onde? Isso vem da minha transformada de Laplace do meu sistema, certo? Então, com isso eu consigo, por exemplo, isolar o meu y de s, executando operações algébricas bastante simples. Vocês viram que aquele monte de derivada virou equações algébricas, então eu consigo manipular de maneira bastante fácil. E aí eu tenho aqui a minha posição no domínio do s, do sistema todo já, eu consigo já descobrir como é que esse sistema vai se comportar. Óbvio que isso aqui está no domínio S, para mim conseguir saber como é que ele se comporta no tempo, eu vou precisar fazer a transformada inversa, que vai ser o tópico da aula que vem, certo? Mas, basicamente, esse S ao quadrado mais 5S mais 4, vem daqui, né, S mais 5S mais 4, vem do meu sistema dinâmico, da minha planta. Aqui ele ainda fez uma simplificação, né? A gente fez uma simplificação aqui, que calculei as raízes dessa equação de segundo grau, aqui usando a famosa fórmula de Bhaskara, e aí eu consigo saber que as raízes da equação são menos 1 e menos 4, e aí a gente consegue, então, isolar aqui, eu já consigo saber que eu tenho essas três respostas aqui, menos 2, menos 1 e menos 4, né? Por que aparece o mais? Porque, na verdade, é S menos a raiz da equação, e aí vai ficar S menos com menos vai dar mais. Então, S mais 1, S mais 4 aqui. E vocês conseguem enxergar, não sei se vocês conseguem enxergar, mas eu vou tentar mostrar para vocês,
que se a gente tem a solução desse sistema. Eu tenho a solução daquele sistema ali de segunda ordem, diferencial complexo, que eu teria que usar um integrador numérico, etc., várias coisas para resolver. Eu consigo resolver aqui de cara. E se eu conseguir fazer, então, a transformada inversa disso aqui, essa transformada inversa, especialmente, é bastante simples. Se eu conseguir ver a transformada inversa se eu conseguir realizar a transformada inversa dessa equação, eu tenho o y de t. Basicamente, eu tenho a posição no tempo para qualquer tempo que eu gostaria, por exemplo, realizando. Se eu fosse resolver aquelas equações, aquela EDO ali, eu ia passar bastante mais trabalho. Outro exemplo bastante clássico, né? Então, vocês estudam isso em circuitos elétricos, que é a questão dos circuitos RLC. Então, aqui tem um exemplo de um circuito com resistor, capacitor e indutor, que eu vou ter a minha tensão de entrada, então aqui eu tenho o meu VI, tensão de entrada na fonte, e o meu VO, que é o que eu quero saber, que é a tensão do capacitor, nesse caso específico. Eu quero conhecer a tensão do capacitor. Usando, então, as propriedades dos circuitos, etc., a gente vai chegar nessa equação diferencial ordinária aqui. Então, que o meu LC d ao quadrado V0 sobre dt ao quadrado, ou seja, eu tenho a derivada segunda do V0, mais o meu RC, a derivada primeira do meu V0, mais o V0 aqui é igual ao VI. Então, na verdade, eu vou somando essas tensões aqui, né? Se eu somar essas tensões, a tensão no resistor, a tensão no indutor, vocês podem ver que o C aparece sempre, porque tem relação com essa tensão aqui. Mas, bom, a tensão, eu quero saber a tensão nesse cara, vai ser igual a tensão, somando essas três tensões, eu vou ter a tensão de entrada, né? Então, o VO vai ser igual ao VI menos essa tensão e essa tensão. A tensão no indutor a gente consegue descobrir que é LC, a derivada segunda do V0, e a tensão no resistor vai ser RC, a derivada primeira do V0. Certo, pessoal? Então, isso aqui vem da área de circuitos, eu não estou entrando no mérito exatamente de como é que calcula isso. A ideia é mais mostrar para vocês o que a gente pode fazer com isso. Resolver essa equação não é fácil. Não é muito fácil a gente resolver isso. Mas trabalhar no domínio de Laplace é bastante mais interessante. Então, a gente consegue, as constantes vocês já sabem que saem para fora, as derivadas segundas viram um S ao quadrado, o V0 vai virar, o V0 de T vai virar o V0S, o RC também vai para fora, era a derivada primeira vai virar um S aqui, pessoal. V0S, o V0 vai virar o próprio V0S, e o VI vai virar o VIS. Se eu relacionar agora, se eu colocar o V0 em evidência aqui, vai ficar LC, S ao quadrado, mais RC, S mais 1, né? E aí eu consigo fazer um algebrismo, passo multiplicando para o outro lado, e esse dividindo por esse lado, e o VI vai passar dividido para cá, né? Vai ficar aqui embaixo. E aí eu vou ter 1 sobre LCS ao quadrado mais RCS mais 1. Isso aqui é o que a gente vai chamar de função de transferência dessa planta, desse sistema, nesse caso um sistema elétrico. Certo, pessoal? E aí vai entrar um conceito que nós vamos tratar aqui de maneira bastante rasa, né? Mas que ele é suficiente aí, que é a questão de função de transferências. Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre polos e zeros, que é a parte importante, vamos dizer assim, que vai ser muito, muito utilizado quando vocês forem para a disciplina de controle. Então, a função de transferência é uma relação matemática entre a saída e a entrada do sistema. Vocês podem ver aqui entre a saída e a entrada, certo? Então, o V0 sobre o VI é saída sobre a entrada. E ela é conhecida como G de S ou H de S. Então, ela é uma representação bastante importante. Ela aparece muito em análise de circuitos, mas também em processamento de sinais, em teoria de comunicação, o pessoal das telecomunicações usa muito, e em teoria de controle, que é algo bastante forte aqui no curso de automação e controle. Bom, que mais? Então, ali, como é que ficaria a função de transferência, né? Vocês podem ver que naquele caso lá, a gente, inclusive, definiu um U de S, a gente definiu quem era a entrada, e aí, no fim das contas, isso acabou virando o sistema, né? Mas, bom, aqui, se a gente deixar o U de S passar o U de S dividindo, a gente vai chamar isso de H de S, ou G de S, e aí vai ser 1 sobre MS ao quadrado, mais BS mais K. Isso aqui é a minha função de transferência
desse sistema físico do massa-mola que a gente comentou na aula de hoje. Para o caso do RLC, aí não tem dúvida nenhuma, então o meu H de S, meu G de S vai ser o V0 sobre VI, e aí, isso no domínio S, e aí é 1 sobre LC, S ao quadrado, mais RCS, mais 1, para aquele caso do circuito RLC série. Se fosse o circuito RLC paralelo, seria outra característica, outra fórmula, mas a função de transferência, então, daquela planta, daquele sistema físico, a gente representa no domínio de Laplace. E isso traz muitas vantagens, porque a gente pode fazer algumas análises, definir controladores, etc., definir os parâmetros ideais do controlador e tudo mais. Aí entra um conceito que vocês podem ver claramente, que está aqui mostrando, né? Que sempre quando a gente tiver essas funções de transferência ou essas equações no domínio de Laplace, elas vão ser quocientes. Vão ser quocientes, então a gente sempre vai ter um quociente de um polinômio. Então a gente tem a parte de cima, que a gente vai chamar de numerador, a parte de baixo vai chamar de denominador, né? Ambos no domínio S. E aí o que a gente tem? Se a gente pegar as raízes do polinômio do numerador, a gente vai chamar de zeros. Se a gente pegar as raízes do denominador, a gente vai chamar de polos. Então, o numerador, zeros, denominador vão ser os polos. E aí a gente consegue, inclusive, desenhar esses polos no eixo complexo, né? E aí a gente consegue definir, por exemplo, parâmetros de estabilidade, se a gente só tem zeros que são negativos, e assim por diante. Zeros e polos, né? Definir a posição dos polos. E aí, a partir disso, a gente consegue fazer muitas e muitas e muitas deduções que são bastante importantes. Então, óbvio que isso vai ser tratado com muito mais profundidade lá na parte, por exemplo, de controle, onde lá a gente vai utilizar isso para definir o lugar das raízes, definir aonde eu gostaria que essas raízes estivessem, para ter um comportamento esperado para o meu sistema, para mim conseguir controlá-lo. Então, a gente vai usar um método chamado Hotelocus, para poder definir aonde a gente vai colocar e tudo mais. Então, isso vai vir em seguida, né? Por hora, a gente tem que saber que a parte de cima são os zeros, a parte de baixo são os polos, e que isso traz muita informação sobre o sistema. Aqui na disciplina a gente está muito mais interessado nas equações, né? Mas na verdade isso representa os sistemas físicos que existem no mundo físico, e aí o que acontece é que esses zeros e polos, eles trazem informações sobre a estabilidade do sistema, ou sobre o comportamento dinâmico do sistema, e aí a gente pode, usando, por exemplo, artifícios como controladores, eu mudar essas posições, criar polos e zeros artificiais que vão permitir com que a gente consiga ter que o sistema tenha o comportamento que eu desejo, eu consigo controlar ele. Então, essa é uma questão importante. Bom, só para finalizar, então, na verdade, às vezes o numerador e o denominador, né, eles têm mais... então, a ordem do polinômio, né, tanto do denominador quanto do numerador, ela pode ser diferente. E aí, quando é diferente, a gente chama que a gente tem polos e zeros no infinito. Então, por exemplo, nesse caso, né, se a ordem do denominador exceder do numerador, que é o que geralmente acontece, pessoal, geralmente... para sistemas físicos, a gente tem a ordem do denominador maior que a do numerador, que é o que acontece nesse aqui, né? Aqui a gente tem um sistema de ordem 2, né? Um S ao quadrado, e aqui de ordem 0. E é o mesmo que acontece aqui também. Um sistema de ordem 2 e ali um sistema de ordem 0. A gente acaba tendo, nesse caso, zeros no infinito, né? Então, a gente vai ter, naquele caso, daqueles dois sistemas, tanto o massa-mola quanto o RLC, a gente tem dois zeros no infinito. Mas a gente pode ter o contrário também, e a gente teria polos no infinito. Certo, pessoal? Bom, então, era basicamente isso que eu queria conversar com vocês na aula de hoje. A gente bater um papo aí e dar uma... contextualizar um pouco mais, né? A gente vê transformada de Laplace em outras disciplinas, como o cálculo, mas um pouco descontextualizado, um pouco sobre o ponto de vista mais matemático mesmo. Eu queria tentar trazer para vocês aí alguma relação que existe entre o mundo físico, né, os sistemas do mundo físico e a transformada de Laplace. Então, vou fechar aqui, por hoje era isso.